Nos lugares mais escondidos do planeta, vivem gigantes impressionantes que desafiam até os exploradores mais experientes. Prepare-se para conhecer os 30 maiores animais já flagrados por câmeras. Número 1. A salamandra gigante japonesa. No coração de uma floresta, um grupo de exploradores se depara com uma criatura raríssima nadando calmamente. É a salamandra gigante japonesa, que pode atingir até 1,5 metro de comprimento. Acredita-se que tenha inspirado o mito do Kappa, um ser aquático do folclore japonês. Ela se movimenta devagar pelas águas turvas, usando o olfato e as vibrações para caçar, já que enxerga mal. Com órgãos sensoriais espalhados pela pele, detecta qualquer movimento, navegando pelas profundezas com incrível eficiência. Número 2. O imenso morcego marrom. Turistas ficam surpresos ao encontrar um morcego de corpo entre 10 e 13 centímetros, com asas que chegam a 40 centímetros de envergadura. Quieto, ele impressiona pelo porte incomum. Como insetívoro noturno, sua dieta inclui besouros, mariposas e moscas. O segredo de sua sobrevivência é a ecolocalização. Consegue voar e caçar na escuridão completa, tornando-se um exemplo incrível das adaptações da natureza. Número 3. Toby, o cavalo de tração eslovaco. Uma multidão se reúne para assistir ao gigante Toby, um cavalo de tração da Eslováquia. Esse tipo de cavalo mede entre 1,60 m e 1,90 m de altura e pode pesar até 900 quilos. Toby não apenas impressiona pelo tamanho, mas também pela calma. Mostra sua força puxando 3 grandes troncos com facilidade, provando por que cavalos de tração são considerados verdadeiros titãs da força bruta. Número 4. O peixe-remo gigante. Perto da costa mexicana, um caiaqueiro se surpreende ao ver um peixe-remo deslizando perto da superfície. Esse animal é o maior peixe ósseo do mundo, famoso pelo corpo prateado e alongado que pode ultrapassar 8 metros. Chamado também de peixe-terremoto, acredita-se que apareça em águas rasas antes de tremores. Sua rara aparição próximo da costa encanta turistas e moradores que registram cada movimento desse enigmático gigante do mar profundo. Número 5. A lula colossal. No litoral, pescadores se surpreendem ao capturar uma lula com cerca de 4,5 metros de comprimento e 50 quilos de peso, usando a técnica tradicional de pesca com anzol múltiplo. A criatura colossal surge ao lado do barco, deixando todos boquiabertos. As lulas gigantes são alguns dos maiores invertebrados do planeta, podendo alcançar impressionantes 13 metros de comprimento. Esse raro flagrante deu a moradores e turistas a chance de observar de perto um dos titãs do oceano profundo, antes que fosse devolvido cuidadosamente ao mar. Número 6. O tatu canastra. Durante uma expedição de observação de aves no Peru, pesquisadores se deparam com um visitante inesperado, o tatu canastra, maior espécie de tatu existente. Em cativeiro pode pesar até 80 quilos, mas mesmo na natureza exemplares chegam a 54 quilos. Com sua carapaça robusta e hábitos noturnos, esse mamífero sul-americano é um verdadeiro sobrevivente. O grupo o observa com cautela enquanto ele caminha pela mata, revelando um animal raro, discreto e extraordinário que quase nunca é visto tão de perto. Número 7. Odin. O ligre poucos já viram uma criatura tão massiva, resultado da união entre 2 felinos temidos, o leão e o tigre. Odin é um ligre famoso por seu tamanho colossal e comportamento dócil. Com mais de 400 quilos, supera em porte até os maiores leões e tigres. Odin vive no Myrtle Beach Safari, onde conquistou lugar no Guinness World Records como um dos maiores felinos do mundo. A presença desse gigante híbrido impressiona visitantes que testemunham pessoalmente porque os ligres são considerados os maiores gatos da Terra. Número 8. O Texas Longhorn, recordista. A raça de gado conhecida como Texas Longhorn chama a atenção por seus chifres longos e curvados. Mas um exemplar em especial deixou todos sem palavras. Seus chifres são tão enormes que entraram para o Guinness World Records. Com curvas elegantes e dimensões que ultrapassam de longe a média da raça, esse animal se destaca entre os demais do rebanho. Ao vivo, causa espanto pela harmonia entre força e beleza, sendo um verdadeiro ícone da pecuária mundial. Número 9. A mariposa gigante da madeira. Um criador de insetos apresenta uma das maiores mariposas do planeta, a mariposa gigante da madeira, encontrada na Austrália. As fêmeas chegam a 25 centímetros de envergadura,
enquanto os machos medem cerca da metade. Apesar do porte impressionante, são más voadoras e vivem pouco tempo. Adultas não têm boca funcional. Seu único objetivo é a reprodução. O encontro com um exemplar desses é raro e inesquecível, encantando estudiosos e curiosos pelo tamanho e pela beleza única. Número 10. O condor dos Andes. Durante uma expedição nas montanhas, um grupo de turistas é surpreendido pela presença de uma das aves mais emblemáticas do planeta. O condor dos Andes. Ele está ali, a poucos passos de distância, imóvel sobre uma rocha, com olhar penetrante e postura quase real, como se fosse o guardião silencioso das alturas. O porte do animal é impressionante. A cabeça ereta, o peito largo e as garras firmes revelam força e majestade. De repente, o condor abre lentamente suas asas imensas, que podem ultrapassar 3 metros de envergadura. O simples movimento projeta uma sombra imponente sobre o solo, arrancando suspiros dos observadores. Em seguida, com um salto firme, ele se lança no ar e começa a planar sobre os vales e picos. Sem esforço, aproveita as correntes de vento e desaparece no horizonte, deixando todos em silêncio, impactados pelo espetáculo raro de um verdadeiro gigante dos céus. Número 11. Tommy, o boi suíço recordista. Na pacata cidade de Cheshire, em Massachusetts, vive Tommy, um boi da raça Brown Swiss que é considerado uma verdadeira lenda viva. Aos 12 anos, esse colosso mede 1,85 m de altura e pesa cerca de 1.300 quilos, números que o tornaram oficialmente o boi mais alto do mundo, reconhecido pelo Guinness World Records. Apesar da aparência monumental, Tommy é extremamente dócil. Costuma ficar tranquilo no pasto, cercado de outros bois, que parecem pequenos ao seu lado. Visitantes de diferentes lugares viajam apenas para vê-lo de perto e se surpreendem com a comparação. Até agricultores altos parecem minúsculos diante dele. Mais do que um recordista, Tommy é a prova de como a pecuária pode nos revelar exemplares realmente extraordinários, que impressionam pela harmonia entre força, tamanho e temperamento calmo. Número 12. Freddy, o dog alemão gigante. Na Inglaterra, um cão conquistou o coração do mundo inteiro ao se tornar uma celebridade internacional. Seu nome era Freddy, um dog alemão que em 2017 entrou para o Guinness World Records como o cachorro mais alto do planeta. Quando ficava apoiado nas patas traseiras, ultrapassava os 2 metros de altura, o suficiente para se destacar como um verdadeiro gigante entre os cães. Gentil e afetuoso, Freddy vivia ao lado de sua irmã Fleur, nascida do mesmo ninho, e de sua dona, Claire, em Norfolk. Em maio de 2020, completou 8 anos de vida, conquistando mais um feito. Tornou-se o dog alemão mais longevo já registrado. Isso é particularmente impressionante porque a raça costuma ter expectativa de vida curta. Ao longo de sua trajetória, encantou milhões de pessoas pelo mundo, que se lembram dele não só pelo tamanho incomum, mas também pela doçura com que convivia com a família. Número 13. O gigantesco esperanção de Bornéu. Nas densas florestas tropicais de Bornéu, a noite ganha vida com sons de insetos e animais ocultos entre as árvores. É nesse cenário que surge o esperanção gigante, também chamado de katydid, um dos maiores insetos da região. Quando descansa sobre a mão de uma pessoa, sua semelhança com uma folha é impressionante. Asas verdes com nervuras delicadas, pernas longas e antenas que se movem o tempo todo, captando até as vibrações mais sutis do ambiente. Esse inseto noturno confia na camuflagem para escapar de predadores. De perto, revela detalhes fascinantes, como texturas que parecem imitar o desgaste natural das folhas da floresta. É uma prova viva de como a natureza cria estratégias engenhosas para sobreviver. Raramente observado de tão perto, o esperanção gigante encanta estudiosos e turistas, que se surpreendem com a beleza quase artística de sua forma. Número 14. O imenso alce das planícies. Nas extensas pradarias, um animal de porte majestoso domina a paisagem, o alce. Seu corpo robusto, coberto por uma pelagem espessa, reflete a força necessária para enfrentar os invernos rigorosos. Mas o que mais impressiona são suas galhadas imensas, que brilham ao sol e se movem com cada passo, lembrando coroas de madeira natural. Machos adultos podem pesar até 450 quilos, e durante a época de acasalamento, suas galhadas se transformam em armas poderosas. Observadores mantêm distância, conscientes de que, embora sejam belos,
os alces também podem ser perigosos e imprevisíveis. Qualquer sinal de ameaça pode resultar em ataques rápidos e violentos. Ao mesmo tempo, ver um alce em seu habitat natural é uma experiência inesquecível, uma combinação de respeito e admiração diante da imponência desse gigante das planícies. Número 15. A estrela do mar girassol. Nas águas cristalinas da ilha de Panglao, nas Filipinas, repousa um ser marinho impressionante, a estrela do mar girassol. Suas dezenas de braços se movem em sincronia, mostrando centenas de minúsculos pés tubulares. Esse equinodermo pode alcançar até 1 metro de diâmetro, sendo a maior estrela do mar conhecida. Apesar da aparência tranquila, é um predador veloz e desempenha papel vital no equilíbrio ecológico, encantando todos que têm a sorte de encontrá-lo. Número 16. O besouro Hércules. Entre os insetos mais icônicos do planeta, o besouro Hércules ocupa lugar especial. Os machos ostentam chifres longos e curvados usados em batalhas por território e fêmeas. Esses besouros podem atingir até 17 centímetros de comprimento e são considerados alguns dos maiores insetos voadores da Terra. Sua couraça brilhante e resistência impressionam entusiastas, que os admiram pela força e beleza única. Número 17. A carpa koi gigante. Durante uma pescaria, um peixe de cor laranja brilhante chama a atenção ao nadar calmamente entre as plantas aquáticas. Era uma carpa koi, peixe ornamental famoso em lagos artificiais. Algumas delas podem ultrapassar 90 centímetros de comprimento. Embora normalmente vivam em jardins, podem se tornar invasoras em ambientes selvagens. O encontro inesperado de um exemplar tão grande deixa os pescadores surpresos e encantados. Número 18. Os coelhos gigantes da Flandres. Em um criadouro, 2 coelhos da raça Flandres descansam tranquilamente, exibindo proporções enormes. Originários da Bélgica no fim do século XIX, esses coelhos já chamavam atenção pelo tamanho fora do comum. Mesmo com poucos meses de idade, já apresentam corpos musculosos e patas robustas. Calmos e dóceis, conquistaram criadores e admiradores no mundo todo, tornando-se símbolo de imponência e simpatia entre os animais domésticos. Número 19. O segundo destaque do besouro Hércules. Mais uma vez, o besouro Hércules surge como estrela, desta vez nas mãos de um criador. Além do tamanho impressionante e dos chifres marcantes, ele também é conhecido por sua longevidade em comparação com outros besouros. Sua resistência e adaptações únicas o tornaram um dos insetos mais admirados e estudados do planeta. Cada detalhe de sua couraça reforça sua reputação de verdadeiro gigante entre os invertebrados. Número 20. As galinhas Brahma. No quintal tranquilo de uma casa no interior, 2 imensas galinhas da raça Brahma caminham com calma, despertando curiosidade imediata. A cena fica ainda mais interessante quando um gato aparece de repente no enquadramento, permitindo uma comparação direta de tamanho. Ao lado do felino, as aves parecem ainda mais descomunais, quase desafiando o olhar de quem as observa. As Brahmas são conhecidas por sua imponência. Os galos podem alcançar mais de 5,5 kg, enquanto as fêmeas chegam a quase 5 kg. Além disso, possuem penas abundantes que cobrem até as pernas, o que aumenta ainda mais sua aparência robusta. Apesar da estatura e da presença marcante, surpreendem por seu temperamento sereno e comportamento dócil. Criadores do mundo todo as apreciam não apenas pela beleza singular, mas também por essa personalidade tranquila que contrasta com o porte intimidador. Número 21. O sapo-touro gigante. Nas margens de lagos e brejos, ecoa um som profundo que lembra o mugido de um boi. É o coachar do sapo-touro, um dos maiores anfíbios existentes. Esse gigante pode chegar a 32 centímetros de comprimento e pesar até 3,5 kg, tornando-se um predador formidável tanto em terra quanto na água. Com uma língua musculosa e incrivelmente rápida, o sapo-touro captura presas em frações de segundo. Sua dieta é impressionante. Aranhas, escorpiões, centopeias, cobras, pequenos peixes e até roedores. Tudo o que couber em sua boca é devorado sem piedade. Seu sistema digestivo é tão eficiente que consegue dissolver ossos e penas. Além disso, os machos travam batalhas ferozes entre si, disputando território e fêmeas em lutas que podem ser violentas. Esse anfíbio, ao mesmo tempo fascinante e assustador, é um dos predadores mais agressivos do mundo dos sapos. Número 22. O crocodilo lapu-lapu.
Em um zoológico das Filipinas, multidões se reúnem para ver de perto uma criatura que parece saída da pré-história. É Lapu-Lapu, um crocodilo de água salgada colossal, que mede 5,10 metros de comprimento e pesa mais de 1 tonelada. Quando surge lentamente da água, cada placa de suas escamas reflete a luz do sol, lembrando a textura de uma armadura antiga. Esse réptil, descendente direto de ancestrais que conviveram com os dinossauros, é considerado um dos maiores predadores vivos do planeta. Movimenta-se com calma, mas pode atacar com uma força e velocidade impressionantes. Sua mandíbula poderosa é capaz de esmagar ossos com facilidade. Lapu-Lapu não é apenas um animal enorme. Ele representa toda a imponência e brutalidade da natureza selvagem que ainda resiste ao tempo. Número 23. O besouro gigante africano. Nas mãos de um entusiasta da natureza, surge um inseto que mais parece uma pequena criatura blindada. Trata-se do Megasoma elephas, popularmente conhecido como besouro gigante africano. Seu corpo largo e robusto possui uma couraça reluzente em tons terrosos, e suas antenas, sempre em movimento, parecem sondar o ambiente ao redor. Apesar de sua aparência intimidadora, é um animal versátil em sua alimentação. Consome frutas maduras caídas ao chão, folhas tenras, restos de vegetais, outros insetos e, quando tem oportunidade, até presas vivas. Essa capacidade de variar a dieta garante sua sobrevivência em ambientes hostis. Resistente e impressionante, é um símbolo de adaptação, mostrando como até mesmo um inseto pode ocupar o papel de verdadeiro sobrevivente dentro da cadeia natural. Número 24. O peixe-lua colossal. Em alto mar, pescadores ficam em choque quando um peixe gigantesco, de corpo arredondado e prateado, surge ao lado do barco. É o peixe-lua, também chamado de opá, uma das espécies mais incomuns e misteriosas do oceano. Com corpo reluzente e formato quase circular, parece um disco metálico deslizando sob a água. Esse gigante pode atingir 2 metros de comprimento e pesar até 270 quilos. É raro encontrá-lo em águas superficiais, o que torna o momento ainda mais especial e inesquecível. Os pescadores observam em silêncio, alternando entre risos nervosos e expressões de puro espanto. Ver um peixe-lua de perto é como presenciar uma aparição lendária. Um lembrete de que os oceanos ainda escondem segredos surpreendentes. Número 25. O atum amarelo gigante. Sob o sol escaldante do Pacífico, uma equipe de pescadores vibra ao puxar para dentro do barco um atum rabilho amarelo de proporções inacreditáveis. O peixe brilha em tons dourados e prateados, exibindo linhas aerodinâmicas perfeitas para cortar a água com velocidade. Com vários metros de comprimento, o atum impressiona pela musculatura sólida, cauda em forma de meia-lua e olhos atentos. Cada detalhe reforça sua reputação como um dos peixes mais rápidos e fortes do oceano. Para os pescadores, não é apenas uma captura valiosa financeiramente. É um verdadeiro troféu de honra, resultado de esforço coletivo e habilidade. Esse momento se transforma em uma história de conquista que será lembrada e repetida por todos eles por muitos anos. Número 26. A arraia de água doce gigante. Em um centro de pesquisa à beira de um grande rio na Ásia, uma equipe de cientistas e pescadores se mobiliza para lidar com uma captura fora do comum, uma arraia de água doce colossal. O animal ocupa quase toda a largura da plataforma, sua pele úmida e brilhante exibindo desenhos e cicatrizes que contam uma longa história de sobrevivência no ambiente selvagem. Com movimentos lentos, mas cheios de força contida, a arraia mantém a calma enquanto cada pessoa da equipe desempenha um papel específico no manuseio cuidadoso. Sua longa cauda, elegante e poderosa, arrasta-se pela superfície, sugerindo a imensa força que esconde. É um momento de respeito absoluto, em que humanos reconhecem a grandiosidade da criatura diante deles. O animal, após observações e medições, é tratado com todo o cuidado, reforçando a importância da preservação dessas espécies que habitam os rios tropicais. Número 27. O caracol gigante africano. Nas florestas quentes e úmidas da África Ocidental vive o Achatina marginata, conhecido como caracol gigante africano. Com sua concha espiralada e padrões impressionantes, esse molusco pode atingir dimensões surpreendentes ao longo de sua vida. Seu crescimento é lento e constante, o que o torna ainda mais valioso para colecionadores e criadores especializados.
Diferente de outros caracóis que botam centenas de ovos, esse gigante investe energia em poucos descendentes, garantindo um desenvolvimento mais sólido e duradouro. À medida que envelhece, sua concha se transforma em uma verdadeira obra de arte natural, resistente e ao mesmo tempo elegante. Observado de perto, revela a beleza oculta dos pequenos detalhes da natureza, lembrando que até criaturas discretas podem ser extraordinárias. Número 28. O Weta gigante da Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, uma mulher segura com cuidado um dos insetos mais impressionantes do mundo. O Weta gigante. De pernas longas, cabeça desproporcional e mandíbulas enormes nos machos, o inseto parece assustador à primeira vista, mas, surpreendentemente, é inofensivo se tratado com delicadeza. Ativo durante a noite, o Weta se esconde em cavidades de árvores e entre a vegetação do chão da floresta. Alimenta-se de plantas, frutas e, ocasionalmente, pequenos insetos. Os cientistas ainda estudam por que os machos apresentam cabeças tão grandes em comparação às fêmeas, mas a hipótese mais aceita é a de que essas estruturas são usadas em disputas por território ou parceiras. Embora cause impacto visual imediato, o Weta tem papel fundamental no equilíbrio do ecossistema local, servindo tanto como predador quanto como presa. Número 29. O estranho animal australiano. Em uma região rural da Austrália, um morador se depara com uma visão que parece saída de um sonho bizarro. Um animal com corpo semelhante ao de um rato, listras pretas ao longo do pelo e pés que lembram os de um pato. A cena provoca confusão imediata. Seria uma espécie desconhecida? Uma mutação rara? A Austrália já é famosa por abrigar alguns dos animais mais incomuns do planeta, como ornitorrincos e equídenas. Mas esse avistamento surpreende até os mais acostumados com a diversidade do país. O encontro desperta discussões e especulações, reforçando a ideia de que, mesmo no século XXI, a natureza ainda guarda segredos e mistérios que podem aparecer diante de nós sem aviso. Número 30. O clímax dos gigantes. Ao final dessa jornada, fica claro que o planeta está repleto de seres extraordinários. Alguns discretos e raros, outros imensos e impossíveis de ignorar. Cada um desses gigantes, seja no ar, na terra ou no fundo dos mares, revela a impressionante capacidade da vida de se adaptar e prosperar em diferentes ambientes. Ver essas criaturas é como abrir uma janela para os segredos mais profundos da natureza. Elas nos lembram de que ainda há muito a descobrir e de que a Terra continua sendo um lugar repleto de maravilhas, algumas escondidas à espera de serem reveladas. Esses encontros nos convidam a respeitar, proteger e admirar a diversidade incrível que torna nosso mundo tão fascinante. Do fundo dos oceanos às florestas mais densas, dos céus imensos às fazendas tranquilas, esses gigantes provam que a natureza nunca deixa de surpreender. Cada encontro é um lembrete de que ainda existem mistérios à nossa volta, escondidos em lugares inesperados. E aí, qual dessas criaturas você gostaria de ver de perto? Conte pra gente nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!